E essa é uma apresentação que eu vou trazer os principais aspectos da lei, os principais aspectos de governança e os pontos mais sensíveis ali no que tange à responsabilidade. Eu sempre falo da LGPD iniciando do início, que é o direito à privacidade. O direito à privacidade, aqui eu sei que tem médicos já têm um conhecimento muito sólido sobre quão importante é a privacidade no nosso direito, principalmente porque a privacidade ela já é protegida no nosso ordenamento jurídico desde 1988, pela nossa Constituição Federal, e ela veio trabalhada também no Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, CLT, Código Penal. Nós temos os crimes que podem ser cometidos por aquelas pessoas que divulgam um segredo, principalmente em razão do ofício. Aqui a gente lembra do caso dos médicos, por exemplo, advogados que também têm um dever de sigilo. E eu coloquei ali se existe mais algum outro diploma. Existe, né? Porque o CFM contém várias resoluções que ele possui várias resoluções que tratam sobre o sigilo médico. E lá divulgar um dado, um exame, um prontuário em contrariedade àquelas normas vai representar um ato ilícito administrativo também. Então a gente percebe que o direito à privacidade no Brasil ele não veio com o LGPD, ele já existia. E a gente verifica hoje muitas matérias nos jornais, grupos de WhatsApp, algumas matérias até um pouco sensacionalistas, dizendo que empresas estão sendo punidas por violar LGPD. Na verdade, essas empresas elas estão sendo punidas muitas vezes por outro diploma, às vezes pelo Código Civil, às vezes pelo Código Consumidor, mas porque diz respeito a dados, dá a entender que é LGPD. Então, não, tá? Muitas a gente não teve ainda, a gente não teve ainda, é incorreto dizer. Nós tivemos, eu acredito que umas 2, 3 decisões sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Algumas empresas já foram punidas por violar a LGPD, mas a grande maioria está sendo punida por violar outras normas. Só que a LGPD ela vem justamente a robustecer esse cenário de proteção de dados. E essa é a razão de termos uma lei específica de proteção de dados. Bruno, mas se a gente tinha a Constituição, se a gente tinha o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei muito protecionista, por que a gente ainda precisava de uma lei específica de proteção de dados? Sim, porque a gente percebe que muitas organizações elas não estavam ligando com os mecanismos de segurança de informação. A gente verifica ainda muitas informações com práticas abusivas, aquelas organizações que coletam os nossos dados para uma finalidade e vão utilizar para outra, organizações que coletam os nossos dados com uma finalidade e vendem sem a gente ter concordado com aquilo, a gente titular. A gente verifica muitos incidentes de segurança com os nossos dados, uma falta de cautela de muitas organizações ao lidar com os nossos dados pessoais. Isso que foi falado no início ali pelo colega, eu não vi o nome, né? Ele falou assim, olha, porque quando a gente prescreve o medicamento, quando a gente vê o exame, às vezes a gente não pode colocar isso em qualquer lugar, porque outra pessoa vê. Sim, isso é um incidente que divulga dados. Quando você pega um exame e manda para um grupo de WhatsApp, aqui eu sou um médico, colega seu, dá um diagnóstico aqui para mim. Isso é um incidente de segurança, porque o dado ele está circulando em um ambiente que não tem proteção. Além do que, a Europa já é um país totalmente adequado e ela exige que os outros países tenham um cenário regulatório de proteção de dados. Por quê? Porque a gente vive num mundo globalizado. E para que você faça negócios com outras organizações, é preciso
que todos estejam seguindo essas diretrizes, que não é uma diretriz apenas da Europa, é uma diretriz global. Quem não se adequa, sai atrás. E a privacidade, ela não é só a proteção daquele dado pessoal ou de dados de saúde. Essa é uma vertente importante, mas a privacidade é você escolher aquilo que as pessoas vão ter acesso de você, você preservar a sua individualidade, é você não ser surpreendido por um Google, por um Facebook, saber informações de você que você nem mesmo sabia. Eu sempre cito aquele exemplo que eu passei, acredito que vocês passaram também, a primeira atualização do Google, quando eu liguei meu celular no carro e ele disse assim, você está a 30 minutos de casa. Aí eu, não é possível. Como é que o Google sabe que eu estou indo para casa? Não, tem uma coisa errada, né? Eu não falei para ele, será que ele leu o meu pensamento? Depois que eu fui perceber que havia algoritmos, que ele sabia que aqueles dias era dia que eu ia para casa, que os outros dias eram os dias que eu ia para a faculdade dar aula. Então, nesse caso, há uma ofensa de privacidade, porque o aplicativo, ele sabia mais de mim do que eu mesmo, né? E isso pode acontecer com saúde. Às vezes você corre 10 quilômetros em 1 hora e de repente você começa a correr 10 quilômetros em 1 hora e 40. Sem perceber, o aplicativo fala assim, olha, o batimento cardíaco dele respondeu de tal forma, o desempenho respondeu de tal forma, ele deve estar com algum problema no coração, né? Então, tudo isso é privacidade. Privacidade é você preservar a sua individualidade e se protege os dados para proteger a privacidade. Dados esses que não são só CPF, como eu disse para vocês, vou mostrar. Esse é um documentário que tem na Netflix, recomendo demais que vocês assistam. Ele foi gravado por pessoas que trabalharam no Twitter, Facebook, por SEOs, vice-diretores, e ele diz como que os aplicativos funcionam. O negócio realmente ele não é bento. Os aplicativos existe todo um mecanismo até psicológico por trás desses aplicativos. E sempre que a gente está falando de implantar uma LGPD, seja na sua Unimed, seja no seu consultório, seja na sua clínica, a gente não está falando só em mudar processos. A gente vai mudar alguns processos, mas o importante é a gente criar uma cultura de privacidade. Por quê? Porque quando você cria controle, o controle ele é fraudado, e você tem que criar o controle do controle, aí vai ter alguém que vai descumprir o controle do controle. Em certo momento, a gestão percebe assim, olha, eu tenho tantos controles que minha operação está inviabilizada. Já a cultura, ela é diferente, porque com a cultura as pessoas vão querer fazer o que é certo, o que é bom, sem se preocupar com aquela minúcia do controle. E a LGPD é uma norma cultural. E ela nasce em 2018 como Lei 13.709, ela foi modificada antes mesmo de entrar em vigor, e ela é uma lei que objetiva regular o tratamento de dados pessoais. Bruno, pessoas jurídicas estão protegidas pela LGPD? Não. Mas a sua Unimed, o seu consultório, tem que cuidar de dados de pessoa jurídica? Sim, mas não via LGPD, por programas de compliance, por outras normas. A LGPD ela é uma norma que veio para regulamentar e criar uma série de mecanismos para proteger dados pessoais, estejam esses dados pessoais em meios físicos ou digitais. Então, aquele prontuário, ele é físico ou digital. Você tem que ter medidas para o físico, tem que ter medidas para o que é digital. Aquela ficha de RH, de contratação, equipamento físico, dado físico em proteção específica para ele, dado digital, proteção para ele, né? E a LGPD, ela traz uma dificuldade para que você se organize. E eu digo isso por quê? Porque ela é uma lei que ela impõe uma dificuldade organizacional,
no sentido de cada gestão estabelecer uma governança para organizar a casa. Ela é uma lei regulatória, porque ela cria a ANPD, que é uma autoridade nacional de proteção de dados, hoje órgão integrante da Presidência da República, mas daqui 2 anos será uma agência regulatória, uma autarquia especial, e ela é uma lei que pode te trazer também processos, porque o titular que se sentir lesado, ele pode buscar a reparação do dano, ele pode apresentar o seu pleito tanto na via administrativa, perante os órgãos de defesa do consumidor, como também perante o próprio Poder Judiciário. E quem é o seu titular? Isso vai depender de cada organização. Se eu estou dentro de uma Unimed, eu sei que o titular de dados podem ser os clientes, são colaboradores, são terceirizados, são cooperados e são empresas, mas empresas a gente exclui. Coloquei aqui só de pegadinha, tá? Bruno, e a LGPD ela vai funcionar igual para todos? Não. Você precisa de ter um olhar ali multidisciplinar. Você precisa de pensar assim, olha, o meu cliente, ele é um titular. Logo, preciso de mecanismos de LGPD, Código do Consumidor, resoluções da ANS, da Anvisa e do próprio Conselho médico, de enfermagem, etc. Se o seu titular é um colaborador, você precisa de uma rotina específica para ele. Aditar um contrato de trabalho, uma política de RH, uma política de contratação. Por isso que a nossa equipe de implantação, ela é uma equipe multidisciplinar. A gente possui advogado, a gente possui contador, advogado trabalhista, advogado com conhecimento em direito público, a gente possui um TI, porque você não implanta a LGPD, na verdade você implanta um programa de compliance em conformidade com a LGPD, e a LGPD vai conversar com as várias outras normas que existem no nosso direito. E essa autoridade nacional, ela é mais uma autoridade que vem com o poder de polícia para regular, fiscalizar e punir, como a gente mesmo já conversou aqui no início da aula. E a gente pode dizer que as punições da LGPD, elas serão tanto de natureza civil ou administrativa. Exemplo, um titular teve um dado violado. Ele descobriu, ele vai ajuizar uma ação civil. Ou ele vai no PROCON ou no Ministério Público. Isso é civil. Agora, o mesmo ato pode ensejar uma aplicação de penalidade por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aí, nesse caso, a gente tem uma punição administrativa, que é uma multa, que é um bloqueio do uso de dados. Percebam, a lei, ela prevê 2 tipos de responsabilidade. E a responsabilidade de natureza civil, ela já está em vigor. Em agosto, poderão ser aplicadas as punições de natureza administrativa, mas as demandas de natureza civil já podem, civil que eu digo até mesmo para o trabalhador, né? Eu falo civil aqui, mas civil nesse aspecto de privacidade. A lei já está vigente. A lei está vigente desde setembro de 2020. E a maior dificuldade para a implantação da LGPD, qual seria? A imagem de estudo. Na minha opinião, é o tempo. Há quem mensura a implantação de LGPD em 1 ano, há quem mensura a implantação de LGPD em 2, há quem diz que é menos de 1 mês. Eu acho complicado. Eu trabalho geralmente com prazo de implantação ali de 1 ano, porque a lei é uma lei cultural. Não adianta você redesenhar seus processos do dia para a noite. Você não vai conseguir treinar, você não vai conseguir conscientizar os seus colaboradores, criar as medidas todas que você precisa em tão pouco tempo. Bruno, mas a lei está em vigor. Tá. Então a gente já está aí num cenário de UTI LGPD há algum tempo. Algumas implantações que eu iniciei
ano passado, e eu pretendo encerrá-las por volta de julho a agosto. Outras que eu iniciei esse ano, eu vou encerrar só no final do ano. E muitos me perguntam assim, Bruno, mas é possível antecipar? Eu digo que da minha parte eu conseguiria antecipar. Só que a equipe de vocês não daria conta, porque são muitos processos, são muitas entregas que precisam de ser feitas, junto com outras atividades do cotidiano deles, além da gente viver um cenário de pandemia, em que as coisas não estão normais. O tempo, para mim, é o principal inimigo para a implantação da LGPD. Isso daqui é só a título exemplificativo dos países que estão fortemente adequados, apenas Europa. Vocês podem verificar que Estados Unidos não se adequou fortemente. Isso porque as grandes empresas que lidam com dados são dos Estados Unidos e existe um interesse econômico dos Estados Unidos em ter uma economia de dados que pode não ser reconhecida como aquela mais ética. Esse gráfico representa o primeiro ano de LGPD, que na Europa é GDPR, né? O primeiro ano de GDPR na Europa. Como pode-se verificar, 56 milhões de euros em multa foram aplicados e tivemos 89 mil notificações de vazamento de dados. É muita coisa, né? Isso é o que foi notificado, fora o que não foi. E um recado, quem tiver qualquer dúvida, quem quiser fazer qualquer observação, esteja à vontade, tá? Só ligar o microfone e fazer a pergunta. A gente está aqui para isso mesmo. E todo mundo deve se adequar ao LGPD? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, olha, Bruno, a minha atividade não tem que se adequar ao LGPD. Ah, meu consultório é muito pequeno, eu não preciso de me adequar ao LGPD. Os consultórios precisam de se adequar ao LGPD? Sim ou não? As pequenas clínicas? Sim. Sim. Sim, todos precisam. Quem não precisa de se adequar ao LGPD? Isso que está na tela. Particulares. Ah, Bruno, eu tenho um amigo. O que seu amigo faz? Não, ele trabalha na casa dele, vendendo roupa. Ele tem que se adequar ao LGPD? Tem. Eu tenho um médico. O médico atende na sala da casa dele. Ele tem que se adequar? Tem, porque a atividade dele é econômica. Atividades não econômicas realizadas por particulares não precisa de se adequar. Você vai fazer uma lista de churrasco, a lista da pelada, aí tudo bem. Fins artísticos, jornalísticos, acadêmicos. Segurança pública não precisa porque a gente tem uma lei que é o Código Penal, o Código de Processo Penal. Agora, fora isso, senhores, todos precisam se adequar ao LGPD e de implantar todos os mecanismos dela. Bruno, quer dizer então que a minha clínica, que é eu mais 3 médicos, precisamos de implantar um programa de governança? Sim. A gente precisa de ter um encarregado de proteção de dados? Sim, hoje precisa. Mas eu vi alguém falando que isso pode ser mitigado. Eles vão flexibilizar. Se eles flexibilizarem, eu vou te falar assim, olha, hoje tem uma norma que flexibilizou. Mas enquanto não tem a norma que flexibilizou, todos precisariam de se adequar. Esse é um cenário. E a lei, ela é uma lei que ela objetiva trazer mecanismos para tratamento de dados. E aí você vai se perguntar, mas o que é tratar dados? Tratar dados é coletar? Tratar dados são 18 verbos. Aqui na tela acho que nós só temos 12. 18 verbos. Coletar, criar, recuperar, processar, usar, divulgar, transmitir, excluir. Tudo que você faz com dado pessoal é tratamento. Bruno, mas o meu consultório só acessa. Você tratou dado. Mas eu só coleto. Você tratou dado. Mas eu só compartilho. Você tratou dado. Então, todo mundo realiza tratamento de dados, em maior ou menor grau.
Uma startup, por exemplo, ela vai ter uma atividade de tratamento de dados muito mais maciça do que uma empresa de engenharia, por exemplo, que às vezes pode ter 100 imóveis e a startup está numa sala, né? Mas numa sala ela tem 100 mil dados pessoais. E às vezes uma empresa de engenharia tem 1.000 dados pessoais. Percebem como que a análise da LGPD e, consequentemente, da implantação, ela é personalizada? Cada cenário é um cenário diferente. O que é importante na LGPD? Tudo. Mas o que é mais importante na LGPD? Atender o titular. O titular, que é o ponto central da lei, assim como o Código de Defesa do Consumidor nasce para proteger o consumidor, a Lei de Proteção de Dados nasce para proteger o titular. E ele é empoderado na LGPD e ele possui vários direitos. Tanto é que nas várias organizações que a gente assessora, uma das primeiras coisas que a gente fez depois de nomear o encarregado foi criar um portal do titular. Para esse titular de dados entrar, olha, deixa eu ver se a empresa que eu tenho um contrato aqui já tem um portal do titular em que eu posso solicitar alguns direitos para ele. Isso é mandatório, isso é necessário, isso já está em vigor, inclusive. Aqui é só reforçando que esse titular ele pode requerer o direito dele tanto na via judicial, por ele, ou até mesmo uma ação civil pública, né? Imagina se isso cai aí no Ministério Público. Olha, tal organização aqui não está cumprindo o direito do consumidor. Isso pode gerar, inclusive, uma ação civil pública, que é o que a gente chama no direito de tutela coletiva. E esses são os órgãos de defesa do consumidor que podem atuar além do consumidor para fazer cumprir a LGPD. Então, nós temos a punição civil, que vai de acordo com a extensão do dano. Ah, Bruno, me dá um exemplo. Dou um exemplo. O exemplo é o seguinte: você passou para determinada empresa nome, endereço e telefone dos seus beneficiários para ele vender alguma coisa. Você violou a privacidade dele. Qual que vai ser a punição? Não sei. Talvez 7 mil, talvez 3, talvez 10 mil reais. Agora você divulgou para a esposa de determinada pessoa o prontuário médico dele. Dados pessoais sensíveis. Nossa, dados pessoais sensíveis, como o nome já diz, são dados que ligados à saúde, sexualidade, genética. Com certeza, sem sombra de dúvidas, a indenização nesse caso vai ser maior. E além dessa sanção civil, existe a sanção administrativa, a ser aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai desde uma advertência, de uma multa simples, que pode chegar a 50 milhões de reais, até mesmo a suspensão das suas atividades ou bloqueio dos dados pessoais ou até mesmo a proibição do exercício das atividades. Imagine você ter uma proibição assim: durante 6 meses você não pode acessar dados pessoais. Sua operação para. E isso vai ter um impacto financeiro enorme para vocês. E essa punição, ela vai se basear no artigo 52 da lei. Eu não quero entrar muito nas questões jurídicas aqui, até porque esse material depois eu posso encaminhar para vocês, caso queiram, um caminho para o Danilo compartilha para vocês, depois vocês podem ler com mais calma, mas vejam ali no inciso 8 que os mecanismos e procedimentos internos e as boas práticas e governança podem reduzir a penalidade. É por isso que a gente diz que a governança, além dela ser necessária, ela reduz a sua penalidade. Então, se você comprova para a autoridade: olha, errei, divulguei, etc., mas estou tentando fazer o melhor, estou aqui cooperando, estou tentando
ter umas boas práticas, estão implantando políticas. Ao invés de você tomar uma multa de 50 milhões, às vezes você toma uma multa de 10 mil, de 20 mil, não sei. Isso ainda não está regulamentado. Mas esse é o espírito da lei, é de privilegiar no sancionamento aquele que está agindo de acordo com a lei, que é implantar o seu procedimento de governança. E o seu procedimento de governança, não me desculpe, o seu programa de governança. E sem programa de governança, vocês não vão conseguir cumprir todos os direitos dos titulares, que são aqueles que eu mostrei lá atrás, que são muitos direitos, são 10 direitos, no mínimo. Um outro ponto muito importante da legislação é a responsabilidade. Bruno, mas por que existe uma responsabilidade por violar a lei? Porque o dado é a gente, né? Nós somos os nossos dados. Se você divulga, por exemplo, um exame de HIV, uma hepatite, alguma coisa assim, aquilo está divulgado. E aquilo não se troca. Você pode até trocar o e-mail. Às vezes você perde a sua identidade trocando o seu e-mail, trocando o seu telefone. Mas você não troca dados de saúde, você não troca dados biométricos. Então se protege os dados para que se proteja a privacidade. Nessa ideia de que a privacidade é um direito que muitas vezes, se violado, a reparação dele é complicada. Às vezes ela não é possível retornar aquilo que a gente chama no status quo ante, né? Que é olha, eu quero voltar como estava. Não tem jeito. Dependendo dos dados, não se volta como era. E é por isso que a lei prevê essa responsabilidade, que eu já falei para vocês, é que é uma questão muito técnica, se essa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva, subjetiva. Fato é que a lei estabelece poucas hipóteses que você não é responsável, está aí no artigo 43, e vocês podem verificar ali que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular. Você fez o melhor esquema de segurança possível dos seus dados do acesso ao prontuário, mas ele divulgou a senha dele. Aí a culpa é dele, né? Mas fora isso, olha o inciso 2, que embora tenham realizado o tratamento, que não houve violação à lei. Isso é uma disposição extremamente genérica. Sabe aqueles contratos que diz assim, o que é infração contratual? É você violar qualquer cláusula do contrato. Então significa que você não pode violar nenhuma obrigação sua. No caso da LGPD, o raciocínio que a lei traz para a gente é esse. Tanto é que ela fala, a lei ainda dispõe, o tratamento será irregular quando deixar de observar a lei ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar. E percebam, as técnicas disponíveis à época. Então, hoje, o que o seu departamento de segurança da informação tem de medida hoje? Hoje ele tem de medida isso, isso e isso. Tá, essa medida que ele possui de segurança hoje é adequada para os dias de hoje? Não. Essa medida de segurança ficou obsoleta há 5 anos. Então a chance de você ser responsabilizado é grande. E percebam que o artigo 45 diz o quê? Que se o seu titular for um consumidor, um beneficiário, as regras de responsabilidade são aquelas do Código do Consumidor. E no Código do Consumidor a responsabilidade é objetiva, que era o que a gente conversou aqui no início da aula. Responde ainda que você não tenha nem dolo, nem culpa. A lei ainda prevê uma responsabilidade solidária. Solidária por quê? Porque uma organização ela precisa de compartilhar dados. Os dados circulam a todo momento. E o que a lei estabelece? Solidariedade.
Então significa que, Unimed, você passou dados para o seu departamento pessoal? Passei. Então, se aquele departamento pessoal terceirizado vazar os dados que você coletou, você também pode ser responsabilizado. Você tem segurança do trabalho? Tem. Então, se ele vazou o dado, você pode ser responsabilizado. Você tem departamento jurídico? Tem. Idem. Você tem clínica? Tem. Você tem farmácia terceirizada? Tem. Né? Então, onde o dado circula, a responsabilidade é de todos. E por que a lei trabalha dessa forma? Para ela dizer o seguinte: se preocupe com você, mas também se preocupe com aqueles terceiros com os quais você se relaciona. Porque a gente quer criar uma cadeia de responsabilidade. Tá? Caminhando para a governança corporativa. Governança corporativa é um assunto muito trabalhado, sempre veio trabalhado como uma boa prática, como prevenção de ato ilícito, como forma de manter a ética na organização. A gente pode aplicar os pilares da governança corporativa na Lei Geral de Proteção de Dados, a transparência em políticas, a equidade seguindo os princípios da lei, o accountability pelo cenário regulatório e o compliance pela segurança e prevenção que a organização vai passar a adotar para proteger os dados pessoais. Eu, particularmente, tenho uma experiência em compliance que se iniciou com compliance anticorrupção, que inclusive foi o meu tema de mestrado, que eu já escrevi, etc. Mas compliance pode abranger vários segmentos, compliance ambiental, tributário, trabalhista. Como você pode pensar que o compliance, na verdade, é você estar compliance em tudo, né? Na verdade, a gente não tem que escolher uma lei para seguir, a gente tem que seguir todas as leis. Mas, nesse aspecto que pertine aqui, LGPD, é válido a gente dividir, a gente segmentar o estudo do compliance até para facilitar a nossa didática. Na medicina também é assim, né? Vocês, às vezes, estudam um membro inteiro, às vezes vocês estudam parte dele. É como, eu não sei nem se o raciocínio é válido, mas a gente pode falar que um objetivo nosso para o LGPD é o compliance digital e o compliance que obriga a gente a trabalhar na questão organizacional, no cumprimento de leis e regulamento e também como forma de evitar responsabilidade. Não adianta você ter um compliance que só cumpre lei, porque você não vai mudar a cultura da organização. Mas também não adianta você mudar a cultura, fazer gincana, fazer workshop, se você não tiver um olhar jurídico para evitar um ato ilícito, para você evitar a sua responsabilidade, porque evitar a responsabilidade é trazer perenidade para a sua organização. E é por isso que o programa de compliance ele exige um olhar técnico, é importante você evidenciar essas etapas para a autoridade regulatória, porque a gente faz o compliance para a gente, para os nossos colaboradores e para quem nos fiscaliza. Eu trago exemplo da primeira-dama do Rio, que prestou consultoria em compliance, um contrato de R$500 mil, mas que nunca foi registrado. E esse é um dos motivos que levou ao afastamento do governador. Não quero entrar aqui no mérito, se está certo, se está errado, se ele é responsável ou não. Ele vai se defender no processo, ele tem várias instâncias para provar a inocência dele, mas, percebam, a importância de se documentar as suas medidas de compliance. E um programa de compliance que, trazendo o que a lei anticorrupção trouxe para a gente, é um programa que deve prezar pela ética. E a ética corporativa aqui está justamente em seguir a lei anticorrupção, seguir os regulamentos, e mais do que isso, mesmo quando a lei não te obriga, você faz. Isso é compliance. É você querer ir além. Que é a integridade. A integridade está descrita não só na lei anticorrupção, como na RN 443,
da ANS, que é uma RN que impacta as Unimedes. Um programa de compliance, ele tem vários parâmetros que devem ser seguidos, estão lá no decreto 8.420, que é referenciado pela RN 443, e eu faço uma semelhança entre lei anticorrupção e LGPD, que ambas as normas são normas regulatórias e de governança. Elas dizem assim para vocês, olha, eu tenho aqui uma forma muito severa de te punir, mas eu posso deixar de te punir ou te punir o mínimo possível desde que você adote governança e compliance. E, embora muitas pessoas, muitas Unimedes principalmente, eu vivenciei isso muito. Eu fiz várias reuniões para apresentar um projeto de implantação de LGPD com o gestor de TI. E eu explicava para eles que LGPD não é segurança da informação. Aí ele, Bruno, mas segurança da informação é importante. Eu falei assim, muito importante. Segurança da informação deve existir desde antes da LGPD. Mas a LGPD, ela não é uma norma de governança, ela é uma norma de privacidade. E a privacidade, ela está além da segurança da informação. Tanto é que a lei te obriga à implantação das medidas administrativas, técnicas e organizacionais. E aqui é só para demonstrar como que funciona um programa de compliance, porque às vezes aqueles parâmetros podem parecer que são muitos parâmetros, então a gente tenta diminuir os 5 pilares do programa de compliance. Aqui, na verdade, tem 6, né? Às vezes a gente trabalha com 6 pilares, com 7, com 5, mas o que importa mesmo é a gente trabalhar a cultura, e nesse aspecto que a gente vive hoje, nesse cenário de governança corporativa, de integridade, a gente tem que reconhecer que o centro de tudo é o ser humano e que uma empresa, principalmente agora nessa perspectiva de ESG, ambiental, social e governança, é a gente trabalhar sempre de forma a respeitar todos os direitos e garantias fundamentais. A gente tem que colocar as pessoas na frente do lucro. O lucro, ele é importante. Nenhum negócio vive sem lucro. Mas o lucro, ele não pode ser o único objetivo de uma organização, seja ela cooperativa, empresarial, anônima, etc. Algumas pessoas me perguntam se existe uma certificação em LGPD. Não tem uma certificação em LGPD. Na Europa tem, mas certificar não é garantia de nada. A gente tem exemplo aí como Odebrecht e Siemens, que foram certificadas e mesmo assim continuaram praticando atos ilícitos. Aqui são alguns pilares de todo o programa de compliance que a gente deve colocar para trabalhar na LGPD. A gente poderia ficar vários momentos falando, a gente poderia ficar 30 minutos falando sobre cada pilar desse. Eu sei que meu tempo é corrido, eu tenho 1 hora, mas só para vocês verificarem, não adianta vocês terem políticas se vocês não têm treinamento. E não adianta também vocês terem controles se vocês não fazem as due diligence. Ou seja, programa de compliance, ele não é a adoção de medidas individualizadas. O programa de compliance, ele é um conjunto das medidas que tem que atuar, igual um mecanismo de um motor, igual um mecanismo de um relógio. A governança da privacidade, ela está prevista expressamente na LGPD. A LGPD traz como princípios a segurança e a prevenção, e a governança consiste em você adotar essas várias medidas de segurança técnicas administrativas para proteger tanto os vazamentos, isso é importante. Muitas pessoas acham que LGPD é você prevenir vazamento. Não é. É prevenir vazamento e as situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração ou qualquer forma de tratamento, todos aqueles verbos inadequado ou ilícito. É um mundo de coisas. E os requisitos de implantação de um programa de governança de privacidade está no artigo 50,
Mas veja, no mínimo, né? Então, no mínimo, você tem que ter isso daqui. Comprometimento do controlador, que é o apoio da alta direção. Você tem que mapear todo o conjunto de dados. Um programa que esteja adaptado à sua estrutura. Eu não vou implantar um programa de uma cooperativa de grande porte numa cooperativa de pequeno porte. Eu não vou implantar um programa de uma SA numa sociedade simples. Mas não significa que você, só porque é pequeno, não tem que ter um programa. Ou porque aquele que é grande demais tem que ter aquele que o pequeno tem. O programa tem que ser adaptado. O programa tem que ter políticas, um programa tem que ter avaliação de riscos. O professor Danilo é craque na avaliação de riscos. Tem que se mapear riscos de proteção de dados e privacidade. Um programa que estabeleça a relação de confiança e que esteja integrado à estrutura geral de governança. Um programa que tenha plano de resposta e um programa que seja constantemente atualizado. Depois que você implanta um programa, ele vai estar sempre girando. E um programa que vai ser eficaz se observar tudo isso. Esses são os requisitos mínimos de um programa de privacidade. Basicamente é só um resumo de tudo que eu coloquei ali. E, sim, essa foi uma apresentação curta que eu preparei para vocês nesse período que me foi dado de 1 hora. Esses são os meus contatos, eu permaneço à disposição para dúvidas, esclarecimentos, caso queiram trabalhar em alguma iniciativa futura, um workshop na Unimed de vocês, qualquer coisa, eu estou à disposição. E eu fico agora também à disposição dos senhores, caso tenha alguma dúvida, alguma observação sobre o tema. E eu espero que tenha sido proveitoso para os senhores. Oi, Danilo? É Danilo ou Bruno? Bruno, é o Bruno. O Bruno. Então, deixa eu te falar. Parabéns pela explicação aí, foi excelente. Eu acho que, de forma assim, foi resumido, mas foi muito proveitoso. Eu queria, assim, são 3 assuntos que eu queria falar com você. Por exemplo, o atestado médico. Ele entra dentro da LGPD. A questão de privacidade, por exemplo. Porque todos os médicos aí, eles praticamente dão atestado. E eu não sei até que ponto isso tem essa responsabilidade, até dos cooperados, né, dentro de Unimed, e qual que seria a responsabilidade da Unimed também em relação a atestado médico. Olha, o atestado médico, ele é um documento que contém dados pessoais. Logo, ele precisa de observar, além das normas do CFM, a LGPD. Então, exemplo, o seu paciente, você deu um atestado médico de uma doença sexualmente transmissível. Perfeito, você atendeu, aquele era o diagnóstico, você deu aquele atestado para ele, com aquele exame, etc. E aquilo você vai arquivar. Você está agindo de acordo com os princípios da LGPD, porque não deu tempo de falar. Mas o dado, você tem que ter, todo dado que você trata tem uma finalidade. Então você não tem uma lei que te obriga a armazenar aquele atestado, por exemplo, no seu prontuário? Tem. Então você tem que armazenar aquele dado. E você tem que ter medidas de segurança da informação. Agora, exemplo, você não pode pegar um atestado médico e utilizar ele para fins discriminatórios. Você não pode pegar um atestado médico que contém um diagnóstico desse e transmitir para pessoas que não sejam da área clínica. Então, muito da governança de dados nas Unimedes tem sido de restringir os acessos. A gente percebe que muitas pessoas têm acesso a informações que não deveriam, e isso causa vazamento. O que a lei estabelece é o seguinte: você tem que tratar dados? Tem. Você tem uma base legal? Tem. Está de acordo com os princípios? Está.
Você implementou as medidas de segurança administrativa e organizacional? Sim, trata o seu dado tranquilo. Agora, o que a lei não quer é que os dados não tenham proteção, é que você colete dados com uma pegadinha. Ah, assina aqui que eu vou te dar um e-book. Ó, vendi esse dado aqui, faz aquilo, né? Então, a lei, ela vem justamente como mais uma lei, aquilo que já existia, continua existindo. Ela é mais uma lei de proteção. Eu acho que esse é um raciocínio muito bom para vocês terem. Exemplo, me perguntaram assim, Bruno, um médico ele pode postar um antes e depois de uma cirurgia plástica no Instagram? Aí você fala assim, olha, se o paciente der o consentimento, pode. Beleza, se der o consentimento, poderia. Só que isso viola as normas do código de ética, entende? Então não pode. Então se você cumpre a LGPD, mas descumpre uma norma ética, né? Então a ideia é justamente essa, é de você analisar o quadro normativo que você tem, que agora se tornou ainda mais restrito pela LGPD. Não sei se eu consegui te explicar, se a sua dúvida era essa. Eu acho que... Não, tudo bem. Não, mas se for algo além, pode perguntar, que às vezes eu não entendi. Não. É por aí mesmo que eu acho que... E só mais, assim, só um segundo ponto, é o seguinte, por exemplo, as clínicas, assim, os hospitais, tal, tem as pessoas, atendentes, né? Uhum. E como é que a gente vai, assim, tudo bem, você pode treinar as pessoas, tal, mas tem que ver se vai respeitar isso. E vai ter um contrato com essas pessoas. Se tiver, por exemplo, um contrato, a pessoa sai fora disso, passa uma informação lá, aí você pode mandar ela embora por a causa, por exemplo? Tudo vai depender da situação concreta, mas a ideia é o quê? É por isso que eu falei sobre a cultura. Você implantar a cultura é algo que você precisa de realizar. Workshops, informativos via e-mail. Vocês estão me ouvindo ou cortou? Ok. Está ouvindo, né? Porque para mim deu uma paralisada aqui. Então, quando você fala, Fernando, de implantar uma cultura, é justamente são essas doses homeopáticas de compliance. Então, você faz uma campanha, os dados são importantes, né? Temos uma LGPD, a gente treina todos os líderes, depois quem a gente não treinou no início, a gente treina no final, a gente implanta políticas, a gente cria canais de denúncia, a gente coloca uma pessoa que fica responsável por orientar os colaboradores. Então, cada colaborador vai aderir a uma política de proteção de dados. O TI, por exemplo, ele vai restringir o acesso daquela pessoa. Aquela pessoa vai passar por campanhas educativas. Ela não vai aprender isso do dia para a noite. Mas, se a organização está em compliance, ela vai pensar assim, olha, tem uma lei geral de proteção de dados que eu acho que não me permite realizar tal atividade. E aí, na dúvida, ela não vai fazer. Na dúvida, ela vai perguntar. E aí, se ela praticou hoje, você ensina. Se ela praticou no outro dia, você adverte. Se ela continuou descumprindo as suas normas internas, as suas práticas, o seu manual, aí você vai até para uma demissão por justa causa. Então, funciona desse jeito. Mas por isso que depende daquele mecanismo. Não é só você ter a política, ou não é só você ter o controle, é você ter um programa. Bruno, boa noite. Boa noite. Parabéns pela palestra. Eu queria fazer uma pergunta. Quando uma empresa, o Claro. determinado setor, resolve implantar essa lei de proteção de dados, ela precisa de ter uma certificação para ela provar que ela está trabalhando. Se tem algum órgão, alguma empresa que certifica, isso aqui, ou como é que ela vai demonstrar que ela está
aplicando isso, ela está fazendo isso? Muito interessante a sua pergunta, porque muitos se baseiam no sistema de qualidade, né? Acha que vai ter um selo ali, olha, eu tenho um selo de qualidade. Qual de uma empresa vai certificar isso, né? Como é que você vai provar que você está trabalhando? Não existe uma certificação em LGPD. Você prova que você possui uma adequação à LGPD se você evidencia que a sua alta direção apoia o programa. Então, como que você demonstra isso? Cada requisito tem uma estratégia. Um exemplo, a alta direção, ela vai gravar um vídeo, ela vai assinar um código de ética e de conduta, ela vai nomear um encarregado de proteção de dados, esse encarregado de proteção de dados vai estar no site, ela vai ter uma avaliação de riscos, ela vai ter políticas, ela vai ter a comprovação de que ela treinou os colaboradores com o Bruno, com a faculdade ou com outra pessoa, ela vai ter workshop, ela vai ter mídias sociais, ela vai ter e-mail, ela vai ter um setor de auditoria que vai educar aquilo que aconteceu de errado. Então você comprova isso não com selo, você comprova com boas práticas. E aí, Marcos, é interessante a sua pergunta, que entra num outro ponto que eu não consegui explicar aqui. E quem tem interesse de saber se você tem ou não tem um programa de LGPD? Não é só o Estado. Um exemplo, eu sou o Hospital Albert Einstein, exemplo. Eu tenho convênio com a Unimed Mineiros. Eu vou transmitir dados de meu paciente para você. Se o dado vazar em você, eu não posso ser responsabilizado? Posso. Eu vou querer saber se você é um bom fornecedor. Você não transfere dados para uma clínica? Se o dado vazar na clínica, você não pode ser responsabilizado, então você vai querer que a clínica tenha um bom programa de governança. Portanto, a ideia é a cadeia de adequação. Hoje, a preocupação é o Estado. Amanhã, é o próprio mercado, porque o próprio mercado vai selecionar aqueles que não tenham. Mas assim, tudo bem, mas assim, vai ter que ter algum mecanismo. Auditorias. Exemplo. Eu sou do Hospital Albert Einstein. Eu vou fazer assim, Unimed, você quer fechar um contrato comigo? Quero. Então, eu posso auditar o seu programa? Posso. Então, eu vou te pedir uma série de documentos. Eu vou te pedir assim, quais campanhas você tem? Não tem. Qual que é seu encarregado? Não tem. Danilo, cadê sua avaliação de riscos? Né? Que o Danilo faz avaliação. Não tem. Cadê as políticas? Não tenho. Cadê o plano de resposta? Não tem. Cadê o inventário de dados? Não tem. Entende? Se eu sou autoridade, eu vou fazer as mesmas perguntas. Né? Existem certificações de ISO 27000, 27701, que são certificações em normas de segurança da informação. Mas você certificar nessas ISOs não significa que você tenha LGPD, porque a LGPD ela é mais ampla do que a segurança da informação. E aí, se eu achar que o programa de vocês não é um programa bom, eu vou recomendar assim para a minha gestão. Olha, eu achei o programa deles fraco. Eu acho que se a gente compartilhar dados com ele, pode ter um vazamento. Entende? Então, hoje não é assim, porque está no início, mas amanhã será. Entendi. Mas de qualquer forma, assim, eu vou ter que demonstrar na minha empresa que eu aplico esses princípios aí, né? Sim. Você precisa de ter a cultura, a prática. Pois é. E às vezes em lei, né, eu vou ter que provar, né? Eu vou ter que ter uma ferramenta para me provar isso. Exatamente. Por isso que nas consultorias que eu faço, tudo que eu solicito, eu mando uma nota técnica, eu mando um arquivo, eu emito um certificado e eu digo para o encarregado lá de proteção de dados, você vai guardar tudo. Porque se um dia alguém chegar lá e falar assim, vocês têm implantação? Tamo. Já acabou? Olha, acabar, não acabei não, mas olha o que nós já fizemos.
Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui a avaliação de risco, tá aqui o treinamento, as próximas etapas estão aqui no cronograma, então a gente está previsto para fazer isso, ano que vem a gente deve fazer tal coisa, e assim vai. É mais difícil do que ter o selo. Boa pergunta. É igual um prontuário de um paciente internado, né? Se teve algum problema lá na frente, você mostra tudinho o que foi feito no decorrer da internação para que você prove que de fato foi feito e não ficou nada a desejar. É igual essa reunião, né, que assim, foi exposta, inclusive no WhatsApp, para todos os recuperados, então já é uma forma de... Exatamente. Aí é interessante você pegar ali. Tá, mas apesar de ter poucos médicos, né, a gente tem 6, 7 aqui, mas é uma prova de que está... Sim. É uma iniciativa que a organização tomou de compartilhar, né, aquele tema, né? Então, isso é um esforço que ela faz. Um exemplo, eu dei uma palestra aí semana retrasada sobre inovação, sustentabilidade e compliance. Aí hoje, o rapaz lá da área de eventos falou assim, Bruno, eu quero fazer uma matéria com você. Então, ele vai pegar a minha matéria, vai falar que eu dei uma palestra sobre compliance, etc. E aquilo é mais uma evidência. Aí ele vai compartilhar aquilo, os colaboradores vão ler e vão falar assim, nossa, esse tal de compliance aqui é importante mesmo, ó. Saiu no jornal, saiu na rede social, né? Aí no outro mês, outra palestra de compliance. Então, por pílulas, né? Por pequenas medidas contínuas, você muda a cultura da organização. É diferente de você pegar um pacote de política na internet, comprar por R$100, né? Ah, eu quero um programa de LGPD por R$100. Tem gente que vende. Te vende lá 3, 4 políticas, um código de conduta, você copia, cola, joga no site, está aqui. Né? Ou então você abre de uma outra organização, ah, eu vou pegar aqui a política da Unimed, um exemplo, Unimed, para falar do estado de vocês, né? Unimed Goiânia, que eu imagino que deva ser a maior, né, por ser capital, não sei, mas vamos supor que seja. Vou pegar tudo que a Unimed Goiânia produziu e vou jogar aqui. Você não vai criar a cultura. Esse é um ato nulo. É um ato que uma auditoria perceberia. Vai falar assim, olha, ele copiou tudo que estava lá. Ele não tem um programa eficaz. Bruno, muito obrigado. Foi um prazer conhecê-lo e parabéns pela sua palestra.